Essa sou eu, Vanessa, aos 7 anos de idade. Eu me sentia uma criança triste, infeliz, com muita vontade de tirar minha própria vida, porque eu não me sentia amada. Desde a minha infância, eu tinha uma boa educação, meus pais sempre prezaram pelos bons estudos, porém, dentro de casa nós não éramos uma família unida e nem feliz, ao contrário, né? Haviam muitas brigas e essas brigas haviam palavras agressivas, ameaças do meu pai sair de casa, que ele não estava feliz, que ele queria viver a vida de solteiro, né? E isso levava ele a ter alguns comportamentos como sair de casa em um dia e voltar em outros, não priorizar a família, né? Então tudo isso eu presenciava ainda criança. Comecei a ter a conclusão de que eu era o motivo daquelas brigas. E esse pensamento ficava muito constante na minha cabeça, a ponto de eu não conseguir mais dormir à noite. E a única solução que eu pensava era que se eu tirasse a vida dos meus pais iria melhorar e eles iriam ser felizes. Então, dessa forma, eu comecei a pensar em me matar aos 7 anos de idade. Meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 9 anos. Eu comecei a ser uma criança muito insegura, tímida, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia fazer novas amizades. A única coisa que eu tinha certeza era que eu queria fazer diferente quando eu crescesse. O padrão de família para mim, primeiro era a visão de uma mulher segura, né? Uma mulher que sabia administrar as suas próprias emoções e, consequentemente, sabia administrar a própria casa. E mesmo eu tendo esse ideal de mulher, mas eu não era essa menina naquela altura, porque eu tinha muitas inseguranças, eu trazia a raiva, a mágoa do meu pai. E aí eu fui crescendo e tive, né, algumas oportunidades de iniciar um relacionamento, mas eu via que aquela não era a minha hora, porque para mim eu ainda não estava preparada. Por isso que eu nem me envolvia com ninguém, eu preferia ficar solteira. Então, na minha infância foi um pouco conturbado também, que desde pequeno eram muitas brigas entre meus pais, eles brigavam muito, então aquilo me agredia muito, não tinha compreensão, não tinha amor, não tinha carinho. Então, a minha infância foi assim, muito triste. Tudo que eu queria quando crescesse era ter uma família em paz. Então, na minha adolescência ali, eu tive o meu primeiro relacionamento, primeiro namoro, aos 18 anos, e ali também foi frustrante, que era muita insegurança, estava se repetindo tudo aquilo que acontecia em casa, briga, insegurança, carência. A gente vai com aquela expectativa de ter uma companheira, de amizade, de carinho, de amor, de construir uma família, de ter filhos, tudo aquilo que eu não tive lá atrás, na minha família. Mas como não tinha base e estrutura nenhuma, então foi tudo por água abaixo. Eu não sabia lidar com minhas emoções, não tinha referência de como construir essa família querida, em paz, que tanto eu almejava. Eu era inseguro, carente também de ter atenção, de ter amor, ter carinho. Essa insegurança que eu tinha era como se eu fosse querer andar com o freio de mão puxado. Acelerava, mas não conseguia ir para frente. Eu estava preso ali no meu passado. A partir dali eu fiquei desiludido com o relacionamento. Não queria ter mais relacionamento sério. Meu ditado era pega e não se apega. Porque se eu entrasse no relacionamento eu ia sofrer. Ficava com uma e outra, com todo tipo de mulher. E ali eu fiquei cada vez mais me desgastando. Me senti me desgastando ali, entrando em um vazio, num buraco. E aí encontrei uma paquera de infância. A gente namorou rápido, depois ela já foi morar comigo, porque foi aquela coisa relâmpago. Aconteceu da mesma forma. Brigas também, inseguranças, discussões, não tinha segurança um com o outro, não tinha o mesmo objetivo e acabei me separando também porque era viver realmente sem paz. Eu queria algo melhor, eu queria evoluir, eu queria crescer. Eu já estava cansado de ficar com uma e outra. Encontrei uma menina legal,
muito bacana, com um perfil que eu estava procurando. Foram passando-se os anos, eu conheci o Marcelo em um momento em que nós estávamos juntos, né, fazendo um trabalho voluntário. E eu, na primeira conversa, já identifiquei que ele, primeiro, era um homem que tinha um caráter exemplar, né? Ele era um homem íntegro, justo, tudo que eu não via dentro da minha casa quando eu era criança. Então ali a gente engatou um namoro, né? E eu também tinha um pouco de medo, porque eu não queria errar mais, já estava cansado de errar. Então eu fui ali aos poucos se conhecendo e eu era o primeiro relacionamento dela, primeiro namorado. Ela queria acelerar também para se conhecer rápido, ela cobrava, ela queria atenção. Eu tinha acabado de conquistar uma empresa, eu fali a última empresa. Então eu tinha aquele medo tanto do relacionamento quanto o medo do trabalho. Ele começou a se dedicar 100% praticamente à empresa e eu comecei a me sentir muito carente, muito insegura. Tudo que eu tinha idealizado para o meu primeiro relacionamento, desde a minha infância, começou a cair por água abaixo, porque eu comecei a ser trocada pelo trabalho, né? A nossa vida começou a tomar rumos diferentes, porque ele começou a cada dia mais preocupado, né, com a saúde dos negócios, a se dedicar à empresa, e eu fiquei de lado, né? E eu tentava conversar com ele de alguma forma, né, alertar que eu queria atenção, que eu queria mais do tempo dele para mim, porque estava praticamente 100% na empresa. Mas eu também não sabia me expressar. A minha carência, a minha insegurança me fazia comunicar com ele num tom de cobrança, de pressão. Eu via minhas inseguranças de ser calado, eu era introvertido, não tinha muita comunicação, de se abrir, de conversar, de saber entender o lado dela, saber entender o meu lado para a gente entrar em acordo. E ele começou a se sentir um pouco sufocado com as minhas cobranças, junto com todas as responsabilidades da empresa. Então a conta não fechava. Eu até tentava entender ele, mas eu não conseguia. Parecia que tinha uma venda nos meus olhos. O que eu sentia pelo Marcelo, eu posso identificar como uma paixão. Eu não sabia o que era amor, não sabia o que era amar e ser amada, por não ter tido referências dentro da minha casa. As minhas inseguranças estavam fazendo eu investir mais na empresa, mas estava falindo sentimentalmente no meu relacionamento. Eu era uma mulher muito tóxica, no sentido de sufocar. Sufocar com muitas cobranças, de querer atenção a todo custo. Até que a gente precisou se separar. Devido à nossa separação, término do relacionamento, eu cheguei nas palestras da terapia do amor e eu descobri e precisei reconhecer o que foi mais difícil para mim, a minha insegurança e a influência do meu passado, a influência do casamento errado dos meus pais na minha vida. Então eu precisava de ajuda. E a cada quinta-feira que eu ia frequentando as palestras, eu até levava um caderninho para anotar tudo aquilo que ia mexendo comigo de alguma forma e que eu precisava mudar. Então, primeira coisa foi vencer, abrir o meu coração e tirar de dentro de mim a bagagem emocional da minha infância. Perdoar, entender que o que aconteceu com os meus pais, se eu fizesse e trilhasse um caminho diferente, o caminho que era me apresentado nas palestras, eu poderia sim ter um final feliz. Então eu comecei a me reconstruir e ali eu comecei meu processo de cura interior na terapia do amor. Eu, como queria crescer muito na vida financeira, prosperar, escutei uma palavra também, uma direção na palestra do amor, que o relacionamento, a vida amorosa era como uma empresa. Você teria que investir, né? Investir tempo, investir a sua vida, investir seus pensamentos, investir tudo para que prosperasse também o relacionamento. Então ali eu entendi que eu precisava investir, não ia vir no automático.
Então eu precisava aprender como ter um amor inteligente. E a partir dali eu comecei a ouvir, mudar o que eu tinha que mudar, minhas inseguranças, meus medos, minhas preocupações, jogar a minha bagagem, o meu passado fora, para reconstruir, para eu me reconstruir, na verdade. Então, nesse período que a gente se separou, então ali eu fui refletindo, fui buscando ali dentro de mim o que eu precisava mudar, né? Então, esse período aí de 2 anos, eu fui me reconstruindo até revê-la de novo, e eu vi que ela estava mudada também. Ela não estava mais cabisbaixa, ela estava segura. E hoje eu não falo que eu tenho o casamento que eu sempre sonhei, eu tenho muito mais do que eu sempre sonhei, porque quando a gente aprende o amor inteligente, parece que a nossa vida sentimental ela deslancha, porque a gente consegue se entender, consegue entender o outro, nós conseguimos conversar. E hoje, assim, o Marcelo, eu não consigo me ver assim, a Vanessa sem o Marcelo, porque eu aceitei a influência dele na minha vida, eu aceitei o jeito dele, a gente conseguiu se encaixar, se tornar um. E hoje a gente vive, sim, um relacionamento que transmite paz, que transmite amor, não só dentro da nossa casa, mas quem convive com a gente sabe o quanto que a gente está em sintonia mesmo sem falar nada.